Vamos, turma. Estamos de volta. Segunda hora de live com o professor Francisco Hélio. Vamos lá, já pode mandar aí o convite para a turma. Vamos entrar, vamos arrebentar e finalizar aqui crimes contra a vida. Já pode deixar logo aí a sua dúvida, né? Toda a sua dúvida pode deixar aí conosco que a gente vai, no decorrer da live, com certeza ela vai ser retirada. Qualquer dúvida que você tiver aí na parte do crime contra a vida, vamos falar agora do finalizar o homicídio, vamos tratar do infanticídio, né? Vamos junto, Bruno tá aqui com a gente, Matheus, Mendes, vamos lá, a galera já começando a entrar aqui, o Henrique, esperando aqui a entrada do professor, Michele, vamos começar bem. Lembre do recado do professor Francisco Hélio, vamos bater aqui o número considerado para a gente termos uma interação maior, beleza? Nádia, F. Campos, estamos tudo aqui. Francisco Hélio já está aí na área, pode mandar o convite, Francisco. Pessoal, lembrando que todas essas lives elas estão sendo publicadas, ok? Montamos a série de direito penal, primeiro tratamos da alteração do Código Penal, as alterações do pacote anticrime no Código Penal, e depois logo em seguida falamos dos crimes com as excludentes de ilicitude, tá lá. E essa é a nossa terceira live, estamos falando aqui dos crimes contra a vida. Essa aqui especificamente é a quarta. Tem uma série, tá lá no meu perfil. Inclusive, a ideia é que a gente baixe essa Francisco Hélio. Se alguém já tiver essa habilidade de baixar aí esses vídeos dessas lives, por favor, nos auxilie. Deu tempo até de trocar de camiseta, pô? Isso que é igual o vídeo, né? Então, quando eu vou gravar vídeo, tem que deixar um estoque de camisa, que aí eu vou trocando as camisas para não ficar tudo igual. Nossa, tu já tem um camarim aí pronto, hein? Tem que ter, rapaz, porque senão... Bacana demais. Beleza? Estamos aqui com 17 pessoas. Você pode passar aquele recado pro pessoal aí, dá uma analisada, ver se o pessoal do grupo do penal já chegou aí. Eu vou excluir. Mais tarde eu vi o Ed Carlos chamando o pessoal lá. Nesse intervalo aqui, ele mandou lá no grupo. Lá, o Chicão tá ao vivo aí, o Francisco Hélio tá ao vivo, vamos lá. E aí, o pessoal, se não entrar, eu vou começar a excluir. Bacana, a Hamburgueria Brother também tá aqui, o Valdemar também. A turma boa tá aqui com a gente, né? Estamos 19, a gente vai finalizar então aqui o homicídio para tratar dos demais, né? Sim. Só pra nessa toada também, esses dias eu tô depois que eu entrei no Instagram aí, eu tô vendo umas lives aí, vi uma do William Douglas, que é o papa aí dos concursos. Você conhece ele, né? William Douglas? Conheço, sim. E aí ele tava falando, ele gravou um vídeo aí, tem uns 4 anos, ele fala que quem não passa em concurso, ele fala pro pessoal, quem não passa em concurso são 3 tipos de pessoas. Aí ele fala, o que morre, o que desiste e o que não faz correção. Correção no sentido, se você está estudando, não está dando certo, você vai corrigindo, vai aprendendo mais, né? Então, qual é a primeira coisa? Não morra. Se morrer, não vai passar. Segunda, não desista. E terceira, se você fizer as correções necessárias, uma hora você vai entrar. E realmente isso aí é verdade, né, Rodrigo? Você falando em morrer aí, eu geralmente falo em sala de aula que às vezes o pessoal, saiu meu nome lá na lista, tá fazendo concurso para policial. Já passei, aí já vai jogar um futebol, às vezes vai tomar eu falo, não, gente, deixa para fazer tudo isso depois que tomar posse, você se tornar servidor. Porque teve um colega meu, por exemplo, ele pode até estar aqui, ele passou comigo na Polícia Civil do Tocantins, e antes do teste físico ele se acidentou, né? Ele sofreu um acidente de moto e não pôde fazer o teste físico, ou seja, ele teve que recorrer ao judiciário. E a gente sabe que o nosso judiciário, você tem grande chance de ganhar, mas perder também tem grande chance. Né? Exatamente. Então são as lições aí que a gente pega. Então, passa no concurso, vai treinar para sua corrida, para o TAF, treine num lugar seguro. Eu ainda lembro do primeiro concurso para o DEPEN, Francisco, quando eu passei e reprovei no exame psicológico. Eu lembro que eu fui fazer o teste o salto de impulsão em casa, e aí o chão estava molhado, eu fui fazer o salto na cerâmica e eu escorreguei. Aí eu escorreguei para debaixo da cama.
E aí a canela pegou na quina daquela cama assim, rascou metade do couro. Ainda tem essa marca até hoje. Tava tão empolgado. Rodrigo, aí ó, veja bem, eu vejo você falando aí, eu tava na live sua aí com um colega seu aí, acho que foi da GEPEN e tal, e aí você falando que em determinado momento você passou o primeiro concurso, que foi em 2004, mas reprovou no psicotécnico, né? Psicotécnico tem que estudar também. E aí eu não sou muito de falar assim, eu quase não conto minha história, nada, porque eu prefiro dar aula, sabe? Mas eu observando, é engraçado como as histórias, elas são parecidas, né? Porque eu também, até eu consegui entrar, que é, você passa no concurso, faz as etapas, toma posse e entra em exercício, né? Até eu entrar em exercício, bicho, eu passei por cada coisa também. Eu lembro que eu cheguei na última fase do primeiro concurso de agente penitenciário, de reintegração, do CAIS. Agente de reintegração, foi 2006 também, foi 2007. Eu cheguei na última fase, fui fazer a prova de psicológico, de psicotécnico sem estudar. Cheguei lá, deu, acho que foi agressividade, sei o que foi. E aí acabou que eu fui reprovado na última fase. E aí, isso foi no concurso do DF, do CAIS, não sei o que, de reintegração. Aí eu passei para a PM, isso foi 2006 ou foi 2005, para a PM de Minas. Nas etapas, cheguei lá, tinha um rebaixamento no ouvido, não sabia. Me reprovaram também. Dava para recorrer, mas eu nem recorri, porque eu não queria ir mesmo, eu usei como desculpa, né? De consciência para continuar estudando. E aí, é isso aí mesmo. Esse de Minas aí, eu acho que nós passamos juntos. Esse aí foi, acho que o que eu desisti por conta da visão na época. Foi não foi? Exatamente. Esse cara queria lá super-homem, aí não dava não. Dava até para recorrer, mas sim, enfim, né? São etapas que a gente passa na vida, né? E nesse sentido aí, eu até falei pro pessoal, eu estudando, teve um momento que eu não morri, então o segundo caso para não passar é desistir. Teve um tempo que eu cheguei a desistir, lá por 2006, 2005, aí eu pensei em cuidar lá das fazendas da minha mãe ou da indústria lá do meu pai, né? Só que aí depois eu lembrei que minha mãe não tem fazenda, meu pai não tem indústria. Aí eu desisti da desistência e voltei de novo a estudar. E aí consegui, mas você vai onde você quiser, né? A gente ainda tá na caminhada junto aí todo mundo, mas enfim, é isso aí. Vamos voltar para o estudo? Na verdade, nós somos exemplos de que a continuidade gera o resultado, né? Queria deixar um abraço aqui para minha amiga Cris, né? Tive a honra de trabalhar com ela no DEPEN. Um abraço para vocês. Um grande gesto. Trabalhei quando era office boy. E vamos para cima. Finalizar o homicídio. Tá, beleza. Então vamos lá. Rapidamente, quem estava na live aí. A gente falou de homicídio simples capte. Pena de 6 a 20 anos. Homicídio privilegiado, parágrafo 1º, causa de diminuição de pena. Vai matar alguém por relevante valor moral, social ou violenta emoção após justa provocação. Homicídio qualificado, parágrafo 2º, pena em abstrato de 12 a 30. São aquelas causas que estão no parágrafo 2º, aqueles incisos. Lembrando que lá o rol é exemplificativo, ou seja, pode haver outras causas que não estão ali naquele rol, que sejam consideradas homicídio qualificado. E, nesse ponto aqui, eu quero fazer um adendo no sentido de falar do homicídio qualificado como sendo crime hediondo. Cai muito em prova. Então, veja bem, a lei dos hediondos, eu até cheguei a falar aqui com o Rodrigão em outra live, a lei dos hediondos ela foi emendada agora no pacote anticrime, mas na parte de homicídio ela não mexeu. Então, o homicídio qualificado, ele continua sendo hediondo. O que quer dizer isso? Que quem comete o crime em qualquer uma daquelas causas do parágrafo 2º. Chamou aí, Rodrigão? Beleza. Alguém me ligou, né? Não, beleza. Se você cometeu um homicídio naquelas causas do parágrafo 2º, emboscada, fogo, explosivo, motivo fútil, feminicídio, policídio e assim por diante, você vai cometer um homicídio qualificado. E esse homicídio qualificado, ele é hediondo. O que significa isso? Que ele vai estar no rol dos crimes hediondos lá da Lei 8.072. E essa lei dos hediondos, ela é uma lei, conforme eu falei na outra live, que ela endurece para o lado de quem comete o crime. Eles chamam até direito penal do inimigo. Ela tira alguns direitos que a pessoa teria, qualquer outra pessoa cometeu o crime, ela vai tirar alguns.
Por exemplo, progressão de pena, 2/5, 2/5 para 2/5 e 3/5 para reincidente. A prisão provisória, a prisão temporária, 30 dias, ou se for crime hediondo, e assim por diante. Então cai muito em prova assim, Rodrigo. Ó, o homicídio qualificado é considerado crime hediondo. Certo. Beleza? E, por outro lado, você tem que saber que o homicídio hediondo, o homicídio qualificado é hediondo. E só é ele e mais uma forma de homicídio praticado por uma só pessoa, mesmo por uma só pessoa, com característica de grupo de extermínio. Homicídio qualificado ou praticado mesmo por uma só pessoa, com característica de grupo de extermínio. São essas duas formas que são hediondos. O resto dos homicídios não vai ser hediondo. Então, quero só prova assim, ó. O homicídio simples é hediondo? Errado. O homicídio privilegiado é hediondo? Errado. O que é hediondo é homicídio qualificado ou homicídio praticado por uma só pessoa com característica de grupo de extermínio. Bacana demais. Finalizamos aí o homicídio ou tem mais algum ponto? Sim, mas deixa eu só te falar uma coisa. Sim. Por que a gente tem essa parte de qualificadora? Por que a gente tem que ficar esperto nisso aí, Rodrigo? Porque esse fato do homicídio qualificado ser hediondo, ele reflete, ele tem seus reflexos. Por exemplo, pode cair uma questão mais aprofundada nesse sentido. Sim, ó. O homicídio qualificado é inafiançável, insuscetível, não cabe. Graça, anistia, indulto. Porém, prescreve. Essa questão estaria correta. Por quê? Porque aqui a gente está usando o conhecimento de quê? Ó? O homicídio qualificado por ser hediondo, o crime hediondo é o quê? Inafiançável, não cabe graça, anistia e indulto, porém, prescreve. Beleza? Então, tem vários contextos que pode ser cobrada a questão e a gente tem que ficar esperto nesse sentido aí. Se a pessoa for atrelar só a letra seca do Código Penal, ela erraria essa questão, né? Erraria essa questão. Só para finalizar o homicídio, eu vou só falar mais uma classificação doutrinária, que é muito importante cair em prova. Quando a gente vê o seguinte, ó, homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado. Você tem o homicídio privilegiado, ele não é hediondo. O homicídio simples, ele não é hediondo. E o homicídio qualificado é hediondo. Previsão legal na Lei 8.072. Há uma quarta forma de homicídio, doutrinariamente, que é o homicídio privilegiado qualificado. Ou homicídio qualificado privilegiado. Eu falo de acordo com o que está no código. Então eu falo homicídio privilegiado qualificado. E aí, Rodrigo, essa classificação... Tá dando eco aí no seu microfone. Não está saindo legal? Vê se melhora aí. Eu não estou te vendo também legal. Melhorou? Melhorou. Beleza, então veja bem, Rodrigo. Existe essa classificação doutrinária de homicídio privilegiado qualificado. O que é isso? Você vai cometer um homicídio que há um privilégio, relevante valor moral, social ou violenta emoção, que é privilégio, mais uma qualificadora. Aí você terá o homicídio privilegiado qualificado. Agora, isso é uma questão mais aprofundada. Prova da civil, DF, AGPEM e tal. Pode cair uma questão dessa. O que a gente tem que saber? Quando é que vai ocorrer esse homicídio privilegiado qualificado? Quando você tiver um privilégio mais uma qualificadora. Agora que vem aquele conhecimento que eu falei que a natureza do privilégio não é subjetiva. Relevante valor moral, social e violenta emoção. É de natureza subjetiva. E esse privilégio, por ser de natureza subjetiva, a qualificadora tem que ser de natureza objetiva. Então, o privilégio sempre vai ser subjetivo. A qualificadora tem que ser de natureza objetiva. Cai em prova assim, ó. A doutrina prevê uma classificação de crime de homicídio como homicídio privilegiado qualificado. Desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Porque o privilégio tem natureza subjetiva. Questão
correta. Vou dar só um exemplo para o pessoal entender. Lembra que eu falei do o namorado que mata a namorada não é homicídio qualificado? Seja por feminicídio, ou seja por motivo torpe, mas nesse caso feminicídio. Sim. Beleza? Agora imagine uma situação. Imagine que a namorada sofreu um acidente, ficou só mexe o olho, ficou totalmente paralisada. E aí ela pede para o namorado que acabe com o sofrimento dela. Então ele vai fazer o quê? Ele vai eutanásia, vai matar a namorada. Mas ele está matando a namorada por quê? Relevante valor moral. Inclusive cai em prova. A eutanásia é relevante valor moral. Ele tem um sentimento, é particular dele. Ele vai dar o veneno, aplicar o veneno nela. Então você tem o privilégio desse homicídio, que ele matou a namorada? Tem. Qual? Relevante valor moral. Mas ele aplicou o veneno, certo? Tem qualificadora? Tem. Emprego de veneno. Esse emprego de veneno é de natureza objetiva, não é? Sim, emprego de veneno. Então você tem um privilégio, relevante valor moral, e mais uma qualificadora. Então você teria, nesse caso, um homicídio privilegiado qualificado. Beleza? Agora, a Camila está dizendo que é por amor. sim, mas por amor não justifica. Então, veja bem. Então, a questão, o que acontece? Se você tem, exatamente, na natureza você tem um vínculo. Sabe como é que eu falo com os alunos? Eu falo assim, ó, quando eu estou explicando isso, a eutanásia é sempre quem mata por eutanásia é o homicídio privilegiado por relevante valor moral. Imagina, eu falo para os alunos, imagina tu no hospital, tu vai visitar alguém, aí tu tá passando no corredor, Rodrigão, tu vai visitar sua mãe, sua tia, aí passa alguém no corredor, agarra na sua perna e fala assim, ó, me mata, eu tô sofrendo muito. Tu vai matar essa pessoa que você nem conhece, eutanásia? Tu vai falar, não, sai fora, né? É homicídio. Então o cara que comete eutanásia, mata alguém por eutanásia, ele mata por sentimento, para acabar com o sofrimento. Homicídio privilegiado. E se ele matou com emprego de veneno, tem uma qualificadora também, de natureza objetiva. Natureza objetiva. Então você teria homicídio privilegiado qualificado. Beleza? Agora, o que você tem que saber também, só para finalizar, que o homicídio privilegiado não é qualificado. Desculpa, o homicídio privilegiado não é hediondo. Já o homicídio qualificado, ele é hediondo. Aí eu te pergunto, e o homicídio privilegiado qualificado é hediondo ou não é? Cai na sua prova. Vou te responder. Não é. Beleza? Não é. Prevalece a incidência do privilégio. Isso é doutrinário jurisprudencial. Cai muito em prova. O homicídio privilegiado qualificado não é hediondo. Bacana. Aí, o pessoal respondeu aqui, ó. Não é hediondo. Beleza? É isso mesmo. A Isa o pessoal tá afiado aí. Se fosse o pessoal do grupo de penal seu aqui, eu vou puxar a orelha deles aqui. Tá, o Claudemar tá aqui, ó. Claudemar, lá de Curitiba, o pessoal tá aí. Vamos arrochar. Claudemar direto do Sul? É, de Curitiba, Claudemar. Gente boa demais, estudioso. Bacana demais. Beleza, Rodrigo? Beleza. Vamos continuar. Beleza, então, homicídio... só vou falar aqui, então, a gente falou do homicídio homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio privilegiado qualificado, e vou só para finalizar aqui falar sobre homicídio culposo. O que é um crime culposo? O crime culposo, eu falo para os alunos que é aquele crime que você faz sem querer. Você vai dar causa ao resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Então, nesse caso do homicídio culposo, você vai matar alguém por negligência, imprudência ou imperícia. Beleza? É chamado de homicídio culposo. Lembrando que o homicídio culposo não é julgado no tribunal do júri. Toma cuidado. O homicídio culposo é julgado no juiz singular, normal. Tem uma questão que cai muito em prova sobre o homicídio culposo, Rodrigo, que a gente tem que tomar cuidado, que ela versa sobre princípios. Conflito aparente de normas. Então, veja bem, se eu, Francisco L., dei aula em Planaltina, peguei o carro 10h30 da noite, acabou a aula, aí eu venho para casa, estou cansado, venho correndo. Aí chego na 020 ali, começo a correr, 80, 100, 120, 140, 160, atropelei alguém, na BR 020.
É correto afirmar nesse caso que o professor Francisco Hélio cometeu o crime de homicídio previsto no artigo 121 do CP. Questão errada. Essa é uma casca de banana. Por que é errada? Porque o homicídio do 121 do Código Penal, homicídio culposo, é aquele homicídio que não ocorre em direção de veículo automotor. Porque toda vez que você comete um homicídio em direção de veículo automotor, você sai do Código Penal e vai para onde? O CTB, que é uma lei extravagante penal, CTB. Então, toda vez que alguém mata alguém atropelado, um acidente por negligência, imprudência ou imperícia, não é homicídio culposo do Código Penal. É homicídio culposo na direção de veículo automotor. É um tipo penal autônomo, lá da lei de CTB. Então, direto cai em prova isso. Toma cuidado. Então, se tiver na direção de veículo automotor, o nome do crime não é homicídio culposo, 121. É homicídio culposo na direção de veículo automotor. CTB, se eu não me engano, a partir do artigo 304 do CTB. Beleza? E o que seria um homicídio culposo no Código Penal? Qualquer coisa que você fizer em razão por negligência, imprudência ou imperícia. Exemplo, Rodrigão, olha essa arma que eu comprei. Aí começa a mexer na arma na sua frente. Eu quero te matar? Não. Só que por imprudência ou negligência, eu te dei um tiro sem querer. Rodrigão morreu. Homicídio culposo. O pai vai levar o filho na creche. Acontece, já aconteceu várias vezes. O pai tem uma rotina, vai para o trabalho, volta, vai para o trabalho. Um dia ele fica de levar o filho para a creche. Aí ele vai levar o filho para a creche e esquece. Em vez de ir para a creche, ele vai para o trabalho e deixa o menino dentro do carro. Morre sem asfixiado. Homicídio culposo. E assim por diante, beleza? Beleza. Aí você citou do caso aqui agora a negligência, né? Pela negligência, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Você pode praticar, o elemento de culpa você pode praticar nessas três formas. A imprudência tem a ver com fazer demais. Por exemplo, aí já sem ficar só no Código Penal, mas no caso de correr demais num carro, você está sendo imprudente. Negligência tem a ver com a preguiça, deixar de fazer. E imperícia tem a ver com você não saber fazer. Exemplo, você tem carteira B e vai dirigir um caminhão bitrem, aquele que tem carteira E. Então você não é um cara perito naquilo lá. Outro exemplo também de homicídio aí no Código Penal. O médico é cirurgião, mas não é... Desculpa, ele é clínico geral. Aí ele vai fazer cirurgia estética. Ele não tem especialização nesse caso. E aí, se ele for fazer cirurgia e matar alguém culposamente, ele é imperito. Aí seria homicídio culposo. Nesse caso, imperícia. Você pode falar a respeito do perdão judicial nesse caso? Sim, tem, no homicídio culposo, exatamente. Então, veja bem, o perdão judicial, ele tem natureza jurídica de extinção de punibilidade. Geralmente ele cai em prova nesse sentido. Ele está previsto no artigo 107 do CP, do Código Penal. Lá você tem tem um rol exemplificativo. O que quer dizer isso? Que tem um rol que fala algumas excludentes de punibilidade, mas não exaure as formas de excludente de punibilidade. E lá você tem a previsão do perdão judicial. E tem expressamente aqui também no artigo 121, perdão judicial. O que ocorre nesse perdão judicial? Quando o crime culposo, o dano dele for tão grande para o autor, que o juiz ache que aquilo lá seja desnecessário uma pena, ele pode aplicar o perdão judicial, que seria o quê? Extingue a punibilidade. Essa extinção de punibilidade ela tem a ver mais com o cumprimento de pena. Você comete o fato típico, antijurídico e culpável, cometeu o crime, mas não vai ser punido, beleza? Extingue a punibilidade. Então, o perdão judicial tem natureza jurídica, para que ele serve? Natureza jurídica, para que ele serve? Extinguir a punibilidade. Exemplo clássico que você tem sobre esse exemplo aí, sobre esse perdão judicial, é o caso do pai que eu te falei. O pai tem a rotina certinha. Um dia que foi levar o filho para a creche e deixou o menino dentro do carro no trabalho. O filho morreu asfixiado. Homicídio culposo. Nesse caso, a pena é desnecessária. Por quê? Porque o pai vai levar para o resto da vida o sofrimento de ter causado a morte do próprio filho. Né? A gente sabe que a pena tem a natureza de punir e de corrigir e ressocializar. Então, nesse caso, o juiz entende que não é necessário. Bacana. Qual é o próximo agora que nós vamos?
Beleza. Se você for seguir o código, você tem induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, e agora automutilação. Beleza? Aí eu vou deixar com o dever de casa pro pessoal. Não, mas aí o que acontece, Rodrigo? Como esse crime mudou bastante, e além do CAPT, você tem vários incisos lá que deu uma modificada muito grande no crime, e essa modificação ocorreu um pouquinho antes ali de dezembro. Ela não é de dezembro, o pacote de crime, ela é um pouquinho antes. Eu acho que é de setembro, por aí. E meu vadimeco é de 2018, tem que trocar. Ou 19, mais no começo do ano. Eu vou trocar agora, então o que acontece? Como eu estou na live aqui com você ao vivo, eu vou passar esse crime, e aí a gente volta num outro momento. Vou falar dos outros crimes que está passivo. Por que isso, Rodrigo? Porque eu não posso cometer aqui o erro de falar alguma coisa que não está pacífico. Porque toda vez que um crime muda, o tipo penal seco da lei, que é a lei que está escrita ali, a gente sabe. Agora você tem que interpretar todos os reflexos. Uma coisa que eu posso falar é que esse crime deixou de ser um crime de resultado. Ele pode haver a forma tentativa dele agora também. Então você tem, além do CAPT, você vai ter vários parágrafos e incisos também. Fica como dever de casa pro pessoal aí, vai lá, vai na internet e coloca lá, CP atualizado. E aí você vai ver lá no 122 a mudança que ocorreu. Beleza? Esse crime ele foi modificado. Aí, a inclusão da automutilação que você falou aí, né? E não foi só isso, Rodrigo. Mudou outras coisas também dentro do tipo penal. Beleza. A gente deixa, então, na próxima live a gente mata isso aqui e dá entrada nos outros. Sim. Eu confesso que eu dei uma olhada agora de tarde, mas o que acontece? Como eu não acreditei que a gente ia sair de 121 em uma hora, aí eu deixei passar. Mas eu me comprometo na próxima live já ter todas as anuâncias que vai ocorrer dessa mudança. Porque uma coisa que eu tenho facilidade é a seguinte, Rodrigo, eu pego mudança muito rápido, entendeu? É por isso que eu puxo Código Penal de cabeça. Meus alunos, é até engraçado, porque eu não dou aula lendo. Alguém lê para mim, o CAPT, alguma coisa, mas eu não leio nada, de lugar nenhum, porque eu simplesmente não fico restrito a ler, eu vou tudo de cabeça. Então, o que acontece? O dia que eu estou muito bem, a aula é excelente. O dia que eu estou mais ou menos, a aula é murcha, mas é assim mesmo. O ser humano é desse jeito. Beleza? Enfim. Uma coisa que geralmente o pessoal tem muita dúvida, até para entender também, que as lesões corporais ela tem título próprio, né? Não, às vezes o pessoal interpreta muito a lesão corporal como crime contra a vida, né? Só para a gente deixar isso bem claro, até para quem está iniciando. Não. Sim. Rodrigo, já que você falou, quem foi meu aluno aí sabe, quando eu começo nos crimes contra a vida, eu não começo no artigo 121. Eu peço para abrir o código, por isso que é importante você estudar com o código. O pessoal está falando, ninguém pode conversar. Não pode mesmo, não. Se conversar, eu paro a aula. Na minha aula, ninguém conversa, mal vai ao banheiro e não tem recreio. O pessoal está falando, não pode conversar. Não pode mesmo, nem na live. Na live pode conversar, que é escrito. Beleza? Então, Rodrigo, veja bem, quando eu começo aqui no 121, eu falo, pessoal, abre o Código Penal e eu não vou no artigo 121. Eu vou lá em cima e falo o seguinte, ó, vai acima do artigo 121 que eles vão ver, ó, título 1. Aí ele vem dos crimes contra a pessoa. Então, o título 1 é dos crimes contra a pessoa. Logo abaixo você tem um capítulo. Aí ele fala, capítulo 1, dos crimes contra a vida. Então, por isso que eu falei, são 4. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio ou automutilação, infanticídio e aborto. Esses aí são os crimes contra a vida. Está no capítulo 1 do título 1, dos crimes contra a pessoa. Então, dentro dos crimes contra a pessoa, você tem os crimes contra a vida. Caiu uma vez em prova, o pessoal errou. Olha que questão boba. Falou assim, ó, o homicídio é crime contra a pessoa. Certo. Porque ele é crime contra a vida no capítulo 1, mas ele está dentro do título 1, crime contra a pessoa. Né? E aí, quando você segue na lesão corporal, se você seguir aqui, você vai pegar o título, se eu só me localizar aqui, capítulo 2, título 1, contra as pessoas. Capítulo 1, crimes contra a vida. E capítulo 2, das lesões corporais. Aí sim está aqui, lesão corporal. E assim por diante. Da penetração da vida e da saúde. 3, 4, da rixa. E assim por diante. 5, dos crimes contra a honra. E assim vai. Beleza? Vamos lá? Vamos. Segue? Segue aí pra gente ter tempo, que o tempo urge.
Live com a gente tem que ser 4 horas, não tem jeito não. Mas vamos lá. Então vamos para o artigo 122, que é induzimento, instigação, auxílio, suicídio ou automutilação. É dever de casa, o pessoal vai olhar. Vamos para o artigo 123, que é o 123 é o infanticídio. Beleza? Beleza. Vou puxar o tipo penal aqui. Ele fala o seguinte, ó. Não, não é o que está escrito, mas é mais ou menos o seguinte, infanticídio, ó. Mãe que mata o filho durante o próprio filho, durante o parto ou logo após, estando no estado puerperal. Beleza? Esse é o tipo penal. A mãe, vou fazer o contrário. A mãe que em estado puerperal mata o filho durante o parto ou logo após. Beleza? O nome do crime é infanticídio, a pena é de 2 a 6 anos. Já vou logo deixar aqui pro pessoal, para ficar esperto. Rodrigo, a mãe vai matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Isso aí não parece um crime de matar alguém? Sim. Então, e o matar alguém não tem o homicídio? 121? E a pena do homicídio é de 6 a 20 ou de 12 a 30. Por que o Código Penal criou, o legislador criou um artigo novo para essa conduta? Que já teria encaixe no homicídio. Simplesmente porque aqui nesse caso, não é a mãe que está matando o filho, não é qualquer mãe que está matando o filho. É a mãe que está no estado puerperal. Ele é requisito do crime. Então, a mãe que está no estado puerperal significa o quê? Que ela está numa perturbação. A grosso modo seria isso, uma perturbação, como se fosse uma depressão pós-parto, uma perturbação. E ela vai matar durante, por isso que é durante ou logo após. Durante o parto ou logo após. Então, veja bem, esse crime, ele é um crime próprio. O que é um crime próprio? Um crime próprio é aquele crime que exige um requisito especial de quem vai praticar o crime, do autor. Então, crime próprio é aquele crime que exige uma qualidade especial de quem vai praticar o crime. Nesse caso, qual a qualidade especial para praticar o crime? Ser mãe e estar no estado puerperal. Beleza? Então veja bem, por ser a mãe que vai praticar o crime e estar no estado puerperal, o legislador entendeu por bem tipificar uma conduta específica, um crime, que é o infanticídio, cuja pena é menor. Agora, se uma mãe mata o filho e ela não está no estado puerperal, ela matou porque ela é ruim mesmo, vou matar a criança, isso aí que crime ela tipificou, praticou? Homicídio, beleza? Homicídio. Só para ficar claro, porque às vezes a pessoa quando fala matar alguém, o pessoal já vai em homicídio. Se for a mãe matou o próprio filho estando em estado puerperal, se for durante o parto ou logo após, esse crime é infanticídio, que é um crime contra a vida julgado no tribunal do júri. Ele só é praticado na forma dolosa. O que é isso? Dolo é quando você tem a intenção, não é? Intenção de praticar determinado fato. Dolo é quem quer, artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Parte geral do Código Penal. Diz-se o crime doloso quando a gente quer ou assume o risco de produzir o resultado. Esse crime só se pratica na forma dolosa. Aí vem a pergunta do pessoal: e se ela matar outra criança sob a influência de estado puerperal que não seja o próprio filho? Aí não se encaixa no tipo penal. Seria homicídio, beleza? O tipo penal aqui, ele é um tipo penal fechado. Agora, lógico, se a gente for aprofundar, para ela estar no erro de tipo, confundir o filho por ser bebê e tal, aí a gente pode até fazer um encaixe do erro de tipo, excluir o dolo e a culpa, aí a gente encaixar, mas essa questão eu nunca vi. Beleza? Aí é porque a gente, direito penal, ele possibilita você imaginar, né? E eu dando aula, eu não proíbo ninguém de imaginar. Eu falo para os alunos, pode imaginar. Só que aí eu tipifico na lei uma coisa que eu aprendi com direito penal, para o aluno acertar. Você não pode viajar na questão. Se você lê o que não está escrito, você imaginou demais, você vai errar a questão. Você tem que ler o que está escrito e responder de acordo com o conceito que você tem do crime e, lógico, o que cabe nesse crime em espécie. Bacana. Beleza? Vou seguir, Rodrigo. Beleza. Então, veja bem. Pode seguir. Esse crime de infanticídio, esse crime, ele é um crime próprio. O que é um crime próprio? Ele exige um requisito especial do autor. Qual é o requisito especial do autor? Ser mãe e estar no estado puerperal. Beleza? E vai matar o filho durante o parto ou logo após. Rodrigo, durante o parto. Tá acontecendo o parto. E logo após?
logo após, a lei fala o termo logo após. E aí eu ensino para os alunos. Já caiu várias questões dizendo assim, ó, a mãe, no estado puerperal, teve o filho e depois de 25 horas matou o próprio filho. Nesse caso, pode-se afirmar que a mãe praticou o crime de infanticídio. Questão errada. Por que está errada a questão? Porque o Código Penal ele não falou em horas, ele falou logo após. Então eu não sei se logo após é 1 hora, 2, 3, 1 dia, 2, 4, 10. Eu não posso colocar horas nem dias, tem que ser logo após. Beleza? Então toda vez que tem uma questão falando que logo após foi 10 horas depois, 20 horas, 10 dias depois, a questão vai estar errada. Pode fechar o olho e marcar por minha conta. Você tem que cumprir o que está no artigo. Mãe, estado puerperal, matou o próprio filho durante o parto ou logo após. Preencher os requisitos é infanticídio. Beleza. A pergunta da Michele, infanticídio, acredito que ela tenha perguntado se infanticídio é um crime autônomo. Sim. Por que crime autônomo? Porque apesar de estar matando alguém, que o filho é alguém, não é homicídio, ele é um crime autônomo. É um infanticídio, ele é um tipo penal especial. Que quem vai praticar? A mãe, que está no estado puerperal, que mata o próprio filho. Durante o parto, logo após. Rodrigo, tem uma coisa que cai em prova, que eu me sinto na obrigação de falar com o pessoal aí, que é a questão do crime próprio. Esse crime, ele é o crime próprio. Por quê? Porque ele exige um requisito especial, que é ser mãe e estar no estado puerperal. Agora, cai muito em prova assim, Rodrigo, é uma questão que sempre cai em prova, que é assim, ó, o crime de infanticídio é um crime de mão própria. Questão errada. Porque ele não é o crime de mão própria, ele é o crime próprio. E aí eu vou diferenciar rapidamente o crime de mão própria para o crime próprio. O crime próprio, ele exige um requisito especial do autor. O crime de mão própria, ele vai além. É como se fosse mais específico. Só aquela pessoa pode cometer o crime. Vou explicar para o pessoal aqui rapidamente. Eu vou falar aqui de peculato só para ficar fácil. Rodrigo, peculato é um crime contra a administração pública, praticado por servidor público, certo? Então o peculato, ele pode ser peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto. Vou falar do peculato furto só para o pessoal entender. O que seria um peculato furto? Imagine eu, professor Francisco Hélio, eu sou servidor público federal, trabalho no MPF. E lá onde eu trabalho, inclusive agora estou trabalhando num setor que tem todos os equipamentos sensíveis. Então lá a gente tem desde colete, armamento, o que você imaginar de até equipamentos de varredura, que são caríssimos. E aí tá tudo com a gente lá e eu tenho a senha. Dedão. Imagine que no final do dia eu resolva trazer um notebook para casa, do MP. Botei na mochila e levei embora, furtei. Só que nesse caso, por eu ter a facilidade em razão do cargo, não é furto, é peculato furto. Que é o crime próprio. Por que ele é próprio? Porque ele exige um requisito especial do autor. Qual? Ser servidor público e, em razão do cargo, ele praticar o crime. Só que esse crime próprio, do peculato, ele é próprio. E ele pode ter um concurso de pessoas, como autoria ou participação. Como coautoria ou participação. O que seria isso? O Rodrigo trabalha em PJ. Aí eu falo assim, Rodrigo, 19 horas, passa lá no MP, me dá uma carona que nós vamos levar um notebook. Aí o Rodrigo fala assim, como assim o notebook? Aí eu falo, fica frio que eu trabalho lá, eu tenho acesso à sala, a gente leva. Então, veja bem, quando eu levei o computador, pratiquei o peculato furto. E o Rodrigo está junto comigo. Nesse caso, por você não ter a facilidade de entrar em nada, seria furto. Mas como você está no concurso de pessoas comigo e sabia da condição pessoal que eu tenho de servidor público, essa condição vai se comunicar a você. E seria o quê? Nós dois responderíamos por peculato furto, que é o crime próprio. Transferindo lá para o crime de infanticídio, seria a mesma coisa da mãe. A mãe, que está no estado puerperal e quer matar o filho, ela pode convidar alguém para ajudá-la? Concurso de pessoas? Com autoria? Pode. Imagina que ela pariu ali na hora. Tá parindo, pariu. Aí ela chama a gestante que está do lado. Ô, me ajuda a matar essa criança.
Pode acontecer isso? Pode. Se a gestante não souber a condição pessoal dela de mãe e está no estado puerperal e vir ajudar a matar, a gestante, a mãe que está no estado puerperal, é infanticídio. E a pessoa que ajudou? Homicídio. Bacana. Então, nesse caso, só para complementar aqui, até porque o Ed Carlos colocou aqui que o crime de mão própria não admite ter coautor. Ele colocou isso aqui, então, nesse caso... Exatamente, Ed Carlos, é isso aí. É porque é o seguinte, tem todo um contexto para eu chegar, porque eu não estou considerando que só tem o pessoal que já sabe, eu estou considerando também os que vão aprender, né? E por que eu falei isso tudo de comunicar? Porque o de mão própria, ele admite essa comunicação, desde que a pessoa saiba da condição pessoal. Então, se a mãe chama uma pessoa que está perto para ajudar a matar o filho, e a pessoa não sabe que ela está no estado puerperal, a mãe é infanticídio, mas a pessoa é homicídio. Agora, se ela fala, eu estou no estado puerperal e quero matar meu próprio filho, e a pessoa tem esse conhecimento, ela vem ajudar essa condição pessoal de ser mãe estar no estado puerperal, ela vai se comunicar e essa pessoa vai responder por infanticídio como coautoria. Porque o crime é próprio. Agora, e por que cai que ele é de mão própria e está errado? Porque ele é próprio, não de mão própria. O crime de mão própria ele não admite coautoria, não admite coautoria. Por quê? Porque só quem pode praticar é a pessoa. Vou te dar um exemplo de crime de mão própria. O crime de falso testemunho é um crime contra a administração da justiça. O que é um crime de falso testemunho? Você é chamado a testemunhar em algum processo e aí chega lá no juiz e o juiz fala para você, você está juramentado, não pode mentir. Certo? Aí o cara, certo, eu estou juramentado. Então se esse cara mentir, ele vai cometer o crime de falso testemunho. Só ele pode praticar, porque só ele está juramentado. Então ele não admite coautoria. Imagine que o advogado, antes dele entrar, fala assim, Francisco Coelho, tu vai depor aí, mas você conta tal história, e a história é uma mentira. O advogado está mandando eu contar a história. E aí quando eu chego lá, eu conto a história e é mentira. Mas quem está juramentado sou eu. Eu vou responder falso testemunho como autor. O advogado, no máximo, ele pode ser partícipe, porque o crime de mão própria não admite autoria, beleza? E nesse sentido que cai a questão em prova, falando que o infanticídio é de mão própria. E é mentira. Ele é crime próprio, admitindo assim a coautoria, desde que a pessoa saiba da condição pessoal do crime. Nesse caso é ser mãe e está no estado puerperal. Beleza, bacana. Aproveitando para mandar um abraço aqui para o professor Paulo Roque, nosso aqui, o professor da área de Direito do Consumidor. Em breve, professor, nós vamos marcar a nossa live aí de Direito do Consumidor para esclarecer a turma aí. Um forte abraço, meu amigo. E aí, Francisco Coelho, nós temos aí 18 minutos para adentrar os próximos pontos. Sim, beleza? Infanticídio está resolvido? Tranquilo? Beleza. Tá bom, vou falar um pouquinho do quarto crime, que é considerado crime contra a vida, que é o crime de aborto. Beleza? Beleza. Rodrigo, o crime de aborto, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem 3 formas de aborto. A gente considera o aborto, a gente fala, crime contra a vida ou aborto. Mas você tem 3 formas de aborto previstas no Código Penal. Eu vou dar uma olhadinha aqui só para não errar. Você tem o artigo 124, que é o considerado autoaborto. Quem vai praticar isso é a gestante. Você tem o 125, que é o aborto, se eu só localizar aqui, que é o aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante. E você tem o 126, que é o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. São 3 formas de aborto. E o examinador, ele costuma explorar essas causas essas diferenças. E aí, veja bem, eu vou fazer uma introdução para todo mundo entender o que é o crime de aborto, depois eu vou diferenciar cada um deles, beleza? Pode seguir. Tranquilo, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber que aborto é feto. Não vai nascer vivo. Se você tirar um feto, nasceu vivo, respirou e matou depois, aí você sai do crime de aborto, ou você vai para homicídio, ou pode ir para, se for mãe, tiver no estado puerperal, pode ir para o infanticídio, beleza? Beleza. Então, veja bem, toda vez que tiver aborto, você tem que lembrar de feto. Vai tirar o feto, não vai nascer vivo. Tirou o feto. Então, aborto é tirar o feto. Nesse sentido, o legislador, ele positivou 3 formas de aborto, que eu falei para vocês. O autoaborto, que é de 124, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante,
e o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. E por que essas três diferenciação do crime de aborto? Porque o que modifica aqui, Rodrigo, é a pena. A pena é abstrata. Então, ó, o autoaborto, você tem uma pena de, se eu achar aqui, de 1 a 3 anos, o autoaborto. Quem vai praticar isso aqui é a gestante. O aborto praticado por terceiro sem um consentante, a pena é de 3 a 10 anos. Ó, a pena é maior, de 3 a 10 anos. E o aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, a pena é de, cadê, deixa eu achar aqui, de 1 a 4 anos. Beleza? Então, veja bem, quando é que ocorre o autoaborto? A gente pode até levar para a prática. O pessoal, para aprender isso aqui, o pessoal leva para a prática. A mulher pode praticar o aborto sozinho? Acredito que depende, né? Acredito que sim. Sim, Rodrigo, ela pode praticar o aborto sozinho. Como? Tomando um abortivo. Sim. Então, se ela praticou o aborto sozinha, como é que é classificado esse crime? É no artigo 124, chamado de autoaborto. Qual a pena? De 1 a 3 anos. Essa gestante, ela pode chamar alguém para ajudá-la a praticar o aborto? Pode. Sim. Então, imagina a situação, que ela chama uma amiga, chama uma tia, chama alguém. Aí ela chama uma amiga, vamos dizer. Ô, amiga, me ajuda a praticar esse aborto. A amiga vem e ajuda. Então, ocorreu o aborto. A gestante, ela sempre vai responder no 124, que é o autoaborto, pena de 1 a 3 anos. Mas essa amiga que ajudou, cometeu crime de aborto também? Sim, mas qual aborto? O aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. A pena é de 1 a 4 anos. E aí, só para quem está esperto, tem concurso de pessoas? Tem concurso de pessoas. Concurso de pessoas é quando duas ou mais pessoas cometem crime junto. Esse concurso de pessoas ele pode ser, você pode ser coautor, responde pelo mesmo crime, pela mesma pena em abstrato, ou você pode ser partícipe. Vai dar causa ao resultado de menor monta e você vai ter uma diminuição de pena. E esse caso específico aqui, para quem está estudando mais aprofundado, é um caso de exceção à teoria monista ou unitária do concurso de pessoas. O que significa essa teoria monista ou unitária do concurso de pessoas? Ele fala o seguinte, que quem comete o crime em concurso de pessoas ou o crime em partícipe, que no caso é coautor partícipe, você vai responder pelo mesmo crime, pela mesma pena em abstrato. Então, se eu chamar o Rodrigo para cometer um roubo, a gente responde por roubo. Se eu chamar o Rodrigo para cometer um crime de homicídio, a gente responde por homicídio. E assim por diante. E nesse caso aqui, apesar delas cometerem um crime de aborto, aqui é uma exceção à teoria monista. Por quê? Porque uma responde no autoaborto e a outra responde no aborto, provocado por terceiro, com o consentimento da vítima. Inclusive, as penas são diferentes. E aí, de vez em quando cai na prova assim, ó. No concurso de pessoas, o Código Penal adotou a teoria monista ou unitária. Porém, essa teoria monista ou unitária, ela não é absoluta. Ela é temperada ou mista. O que significa? Comporta exceções. E esse é um caso de exceção da teoria monista ou unitária. Só uma correlação, Rodrigo, aqui para a gente não passar em branco, beleza? Só juntando conhecimento. Se quer uma prova mais aprofundada, poderia pedir esse conhecimento. Beleza. Beleza? Então, beleza. Então, você tem o autoaborto, o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, pena de 1 a 4, e você tem o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Quando é que ocorre isso? Quando não tiver o consentimento da gestante. Exemplo clássico. A namorada engravidou. Chegou pro namorado e falou o seguinte, ó, tô grávida. O namorado não gostou. Só internamente ele falou, vou tirar esse feto. Só que ele sabe que a namorada não quer ter o filho. Aí o que ele faz? Ele coloca escondido um abortivo na bebida, ela bebe sem saber e tem o aborto. Nesse caso, tinha o consentimento da gestante? Não. É sem o consentimento da gestante. Quem vai responder por esse crime? Vai responder o terceiro que causou o aborto. Nesse caso, a pena é de 3 a 10. 3 a 10 anos. Beleza? Então, aqui você tem, de acordo com a conduta, você vai tipificar o aborto. E é necessário saber? Sim, é necessário saber, porque o examinador ele vai trabalhar em cima dessas questões para poder te cobrar na prova. Bacana.
Segue? 5 minutos aí para você complementar aí. Tá. Então vamos lá. Uma coisa que cai muito em prova. Imagina a questão, Rodrigo. Vou te pôr numa fria de novo, mas lógico que você sabe que não é para ti. É só para a gente interagir. Você sabe que eu sou seu aluno de penal, né? Sei, sei. Mas fica frio. Se você não responder de imediato, eu já respondo. Mas veja bem. Imagina uma situação. A mulher está grávida. Ela sabe que está grávida. Está com o barrigão na goela, que eu chamo. Como é o barrigão na goela? É aquele barrigão já alto, né? Então, beleza. Ela está grávida. Aí ela sai na rua com a sandália meio que gasta. Tava gasta. E aí choveu, ela saiu. Negligentemente, ela sabendo que estava grávida, usou uma sandália já gasta, e foi andar na rua e escorregou. Bateu o barrigão no chão e ocorreu o aborto. Pode-se afirmar, nesse caso, que a gestante responderá por aborto culposo. Certo ou errado? Rapaz, eu marcaria errado. Eu fiquei na dúvida aqui agora. Eu acredito que não tem essa figura de aborto culposo, não. Esse é o chute hermenêutico, né? Que a gente chama, é o chute hermenêutico. O que é isso? Chutou, mas tem todo um contexto por trás de interpretação, né? Ó, o colega respondeu errado. Beleza, por quê? Não existe a forma culposa, né? Culposa de aborto. Não existe o tipo penal de aborto culposo, só existe a forma dolosa. O que é dolosa? Vontade de praticar o aborto. Beleza? Então, só para o pessoal que já sabe aí, já está bisurado, mas eu vou falar, o crime, em regra, qualquer crime, o Rodrigão, no Código Penal ou em leis extravagantes penais, ele, em regra, ele é doloso. O que significa isso? Se você está estudando aqui aborto, não falou aborto, aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante, aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, e não falou na forma culposa, isso quer dizer o quê? Que esse crime é doloso. Por quê? Porque para ser culposo, tem que ter previsão legal. Então ele vai falar homicídio culposo. Lembra lá que tem homicídio culposo? E infanticídio? Tem infanticídio culposo? Eu falei culpa lá? Não. Então é doloso. E mesma coisa é o aborto. O aborto, ele só tem na forma dolosa. E isso aqui é importante por quê? Porque você tem uma questão fácil dessa que cai em prova e o pessoal costuma errar. Vê uma situação aqui, Rodrigo. Caiu uma prova, o pessoal até me mandou. Rodrigão foi dar uma volta lá na feira de Planaltina de domingo. Foi comprar uma galinha caipira, um queijo. Aí o Rodrigo andando lá na feira, estabanado, grandão, tropeçou, bateu numa mulher grávida com a barriga na goela, a mulher caiu ao chão e perdeu o feto. Nesse caso, o Rodrigão, dando causa ao crime, dando causa ao aborto, pode-se afirmar que ele responderá pelo crime de aborto culposo. Esse partido da lógica errada, pelo que a gente não existe a forma culposa? Beleza? Tranquilo, Rodrigo? Pura. Tranquilo. Vamos lá. Eu vou só avançar um pouquinho aqui para falar de causas, de algumas causas. Ah, tá. Eu dei o exemplo do terceiro já, não dei do namorado? Deu. Você deu o exemplo dos 3 já. Tá, beleza. Só para o pessoal ficar esperto aí, que tem o parágrafo único do artigo 126, ele fala o seguinte, ó. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14, ou alienado mental, débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude. O que é o artigo anterior? O artigo anterior é o provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Então, veja bem, se tem uma gestante menor de 14 anos, ou alienada mental, débil mental, que a gente chama de doido total, ou a autorização foi consentida mediante fraude, apesar dela ter autorizado, essa autorização não é válida. Então, uma menina menor de 14 anos, 13, chama alguém para
para provocar, ajudar a praticar o aborto nela, não será o aborto praticado por terceiros com consentimento. Porque esse consentimento é o quê? Inválido. Seria o quê? Aborto provocado por terceiros sem o consentimento. Eles chamam de chama de vícios do consentimento, beleza? Menor de 14, Beleza. doido total, ou mesmo se o vício é mediante fraude. Temos Beleza? 3 minutos aí, você tem algum outro ponto? Tem as excludentes do crime de... As formas qualificadas do crime de aborto, beleza? Está no artigo 128. Está no artigo 127. Ele fala das formas qualificadas. Eu não vou entrar aqui porque a gente vai perder tempo. Eu quero falar especificamente do artigo 128, que é as causas de excludente de ilicitude específica do Código Penal, nesse caso de aborto, beleza? Está lá no artigo 128, fala assim, ó, não se pune o aborto. Aí ele fala no inciso 1, que é o aborto necessário, que é para salvar a vida da gestante, e o 2, que é o que deriva de estupro. Então, veja bem, a gente chama isso aqui de excludente de ilicitude. A gente falou no outra live, a gente falou sobre isso, lembra? Falamos sim. Então, veja bem, se o médico que provoca o aborto, o Código Penal fala que não se pune o aborto provocado pelo médico, a gente chama de aborto necessário, que é para salvar a vida da gestante, ou o aborto piedoso, que é aquele aborto que vai derivar, a gravidez derivou de estupro. Então, se o médico praticar o aborto nesse caso, ele não responde por aborto, e muito menos a gestante que também consciente também não responde. É excludente de ilicitude específica do Código Penal, da parte especial do Código Penal. Se você for encaixar nas excludentes, pode ser estado de necessidade, exercício regular de direito, ou até mesmo inscrito com o dever legal. O que a gente deve saber para a prova é que o aborto necessário e o aborto piedoso são excludentes de ilicitude específica da parte especial do Código Penal. Bacana. Rapidamente aí, você responde a Michele, já faz suas considerações antes da live cair. Ela, professor, mulher que vai em uma clínica clandestina, o médico que realiza o procedimento. Qual que seria o enquadramento aí do aborto? O enquadramento do médico seria o aborto com consentimento da gestante. Pena de 4 anos. Por quê? Porque ela foi na clínica, ela consentiu, certo? Então, a gestante é sempre autoaborto. Pena de 1 a 3 anos. O médico que ajudou, seja médico, parteiro, enfermeiro, ou o cara não é nada, mas ajudou, vai ser aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante. Pena de 1 a 4 anos, artigo 126. Que não é o caso da excludente aqui. A excludente é quando for para salvar a vida da gestante ou quando a gravidez deriva de estupro. Salvo se não se enquadrar naquela situação de menor de idade, né? O menor lá que você acabou de citar aí, né? Sim, beleza aí, Rodrigão, é isso aí. Agora, se ela for menor de 14, o consentimento é o quê? Inválido. Se ela for alienada mental, no caso doido total, também é inválido. Ou se for obtido mediante fraude, grave ameaça, aí seria provocado por terceiro sem o consentimento. Pena de 3 a 10 anos. 1 minuto para suas considerações. Sim, Rodrigo. Sim. Eu tenho até um defeito que realmente, como eu gosto muito de aula, eu tento aprofundar o mais possível, eu até fico meio que escolhendo o que eu vou falar, mas assim, é tanta coisa que a gente precisa trazer para os alunos que a gente até se perde aqui. Mas enfim, enquanto tiver essa pandemia aí, eu vou vir aqui com você nas lives. Quando eu tiver mais gente me seguindo aí, eu vou fazer umas lives aí com o pessoal, te chamo para participar também. Enfim, é isso. Falar para o pessoal para continuar estudando, não desistir, que a gente vai junto aí. Beleza, pessoal. Segue aí o perfil do professor Francisco Hélio. Ele daqui um dia vai dar continuidade. Já tem muito conteúdo no perfil dele. Ele todo dia coloca conteúdo novo. Lá também no canal dele do Instagram, do YouTube, né? Já temos as aulas lá, tá numa sequência de aulas. E com certeza nós vamos fazer mais lives aqui dando sequência nesse tempo de pandemia. Na próxima quarta-feira vamos ter aí o professor Ricardo Silva, que é o nosso coach de preparação, de organização. No sábado nós vamos ter o professor Nilton, processo penal. Ele vai fazer aquela atualização aqui do pacote anticrime no processo penal. Então são grandes lives que você pode interagir, tirar a dúvida. Eu vou assistir. Todos eu vou assistir aí e participar com o pessoal. Beleza? 28 segundos. Foi um prazer estar aqui com você, Francisco Hélio, mais uma vez. Muito obrigado aí por
tirar as dúvidas do pessoal e principalmente as minhas dúvidas aí também. Eu estou reavivando a parte de penal. Um tempo aí fora dessa área de penal para outras áreas, mas junto com você aqui a gente vai reavivando essa bela matéria. Beleza, abraço, meu amigo, tudo de bom e tamo junto. Valeu, um Obrigado aí, abraço. pessoal, também que compareceu.